Ó Deus, eu quero ser manso. Você já fez essa oração? Você já ouviu outro irmão em Cristo ou outra pessoa fazer essa oração? Como pastor, eu não escuto tanto pessoas falarem sobre a mansidão. Eu não escuto isso na nossa cultura também. Eu não vejo um desejo ardente das pessoas em querer mansidão. E talvez isso seja porque nós não entendemos muito bem essa palavra. Talvez nós não temos um entendimento bíblico sobre essa qualidade. É interessante que o próprio Jesus diz: bem-aventurado os mansos em Mateus 5, porque essas pessoas herdarão a terra. Também no fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, um desses é mansidão. Eu creio que todos nós que conhecemos a Bíblia reconhecemos a importância da mansidão, especialmente para ter um caráter piedoso, mas talvez não temos estudado tanto essa palavra. Talvez um motivo seria a própria palavra no grego praus. É uma palavra difícil de traduzir e no português às vezes é traduzido como humilde e às vezes traduzido como manso, mas eu queria ler a definição que vem do grego de praus. Significa não sendo excessivamente impressionado por um senso de importância própria. Então, primeiramente, vou precisar tirar o foco de mim mesmo. Diz também gentil, humilde, manso, atencioso para com os outros. Eu quero observar alguns textos bíblicos junto com você que usa essa palavra no grego praus. O primeiro exemplo está em Mateus 11. Em Mateus 11, 28 a 29, Jesus está estendendo um convite aqui. No verso 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus é descrito como sendo alguém manso. E o contexto aqui é tão importante porque ele está estendendo esse convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Normalmente, uma pessoa cansada, uma pessoa sobrecarregada, essa pessoa vai se isolando, vai se afastando das pessoas. Ele não sente a vontade para expressar as dificuldades que está passando. Mas no caso de Jesus, ele é manso. Ele é manso, então as pessoas sentem-se à vontade para chegar na presença dele e receber descanso. Descanso. Então o benefício que a mansidão traz é descanso. Traz esse descanso para a vida das pessoas que estão agitadas e sobrecarregadas. O segundo texto, um pouco mais adiante, em Mateus 21 e 5, na entrada triunfal, mas a entrada humilde de Jesus Cristo, diz que ele entrou em cima de um jumentinho. E diz aqui no verso 5, humilde e montado no jumentinho cria de jumenta. Aqui a palavra é traduzida como humilde. Então a atitude que a mansidão tem ou demonstra é a humildade, como Jesus, sendo o rei, humildemente se montando em um jumentinho. O próximo texto, Gálatas 5, 22 e 23, é o fruto do Espírito, e isso mostra a fonte de onde vem a mansidão, vem do próprio Espírito Santo. É algo que nós não podemos produzir por nós mesmos, mas é algo que Deus produz em nós por meio do seu Espírito. Colossenses 3 e 12. Colossenses 3 e 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistem-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Esse texto é tão importante porque mostra que mansidão é a qualidade de todo aquele que foi escolhido por Deus, que é santo, que é amado. Então, cada crente deve ter um desejo ardente de ter mansidão em sua vida. Por fim, Tito 3 e 2. Tito 3 e 2. Tito 3 e 2 diz que não devemos caluniar ninguém, sejamos pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Aqui nós vemos algumas ações associadas com a mansidão. Tem a ação de ser pacífico, pronto para fazer o bem, pronto para obedecer, para ser submisso, para ser amável para com todas as pessoas. Então, são alguns versículos que nos mostram o que significa ter praus, ter mansidão na nossa vida. Agora, mansidão, essa palavra em si, é baseado no latim. São duas palavras, manu e assuetus. Ok? Juntando se torna mansuetus. Manu significa mão, assuetus significa acostumado com, então juntando acostumado com a mão. O que isso tem a ver? A ideia aqui é de um animal selvagem, como um cavalo selvagem, sendo domado ao ponto de ficar acostumado com a mão do seu dono sobre aquele animal. Transferindo isso para o nosso contexto espiritual, para o contexto bíblico, então, o que seria mansidão? O que é que Deus está fazendo ou querendo produzir em nossas vidas? Eu coloquei a definição dessa forma. A mansidão é o meio pelo qual Deus doma a alma pecaminosa, domando o temperamento extremo, subjugando o coração egoísta, acalmando as paixões descontroladas e trazendo ordem ao caos na alma. Muito importante cada aspecto dessa definição. Primeiramente, domando o temperamento extremo. Nós, como seres humanos, nós vivemos nos extremos. Alguns de nós somos explosivos. Somos como o porco-espinho, que quando alguém chega perto, eles vão ficar machucados. Outros se fecham, em vez de explodir, se fecham, se travam, são como a tartaruga que se encolhe e fica ali dentro escondido. São temperamentos extremos em como nós vamos reagir a situações. O segundo aspecto, subjugando o coração egoísta. Normalmente nós pensamos mais em nós mesmos. Nós pensamos o que é melhor para mim, o que é que eu quero, como isso vai afetar a minha vida. E isso também precisa ser domado por Deus, porque Deus agora precisa ser a autoridade e o propósito principal da minha vida e não o meu próprio pensamento ou desejo. E, finalmente, as paixões descontroladas. Paixões. A nossa sociedade vive por meio das paixões, por meio das emoções. Nós gostamos de usar a frase de seguir o coração, de seguir o que sente bem para mim. Isso torna uma vida descontrolada, uma vida que tem muitos altos e baixos, porque as emoções é que estão ditando as nossas decisões. Uma pessoa mansa será domado por Deus ao ponto de não viver nos extremos, de não ter temperamento extremo e de não ter paixões descontroladas, de não ser egoísta. Temos um exemplo disso em 2 Coríntios capítulo 10. O capítulo inteiro é muito interessante, é o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu ministério, mas eu queria só enfatizar algo nos primeiros 2 versículos. O apóstolo Paulo está sendo atacado, as pessoas estão falando mal dele, mal do ministério dele, e ele poderia usar a autoridade dele como apóstolo para atacar, para diminuir as pessoas, para colocar eles no lugar,
podemos dizer, né? Mas em vez disso, ele diz que ele faz um apelo. Ele faz um apelo. Em vez de agir agressivamente, conforme os padrões humanos, ele faz um apelo, buscando atingir o coração, buscando ser manso para com as pessoas. O número 4 na nossa folha tem 5 conselhos práticos que o Jerry Bridges nos dá. Eu queria concluir olhando esses 5 conselhos práticos. O primeiro conselho é que nós devemos buscar ativamente fazer com que os outros se sintam à vontade em nossa presença. Não devemos dominar as conversas ou expressar opiniões tão fortes ao ponto que outros tenham medo de falar em nossa presença. Lembra do exemplo de Jesus? Ele foi acessível, as pessoas sentiram a vontade para falar diretamente com ele. Então precisamos olhar, pensar na nossa vida. Será que as pessoas sempre estão indiretos? Será que eles estão falando com outra pessoa para aquela pessoa depois vir falar comigo? Por quê? Talvez é um erro da parte daquela pessoa, mas talvez é uma falta de mansidão na minha vida ao ponto que as pessoas não sintam a vontade de falar comigo. Então eles preferem falar com outra pessoa para que aquela pessoa depois venha e fala comigo. Segundo conselho, devemos demonstrar respeito pela dignidade pessoal da outra pessoa. Quando necessário, procuraremos mudar uma opinião ou atitude errada por meio da persuasão e a bondade, e não por meio da dominação ou intimidação. Precisamos sempre lembrar que nós queremos atacar o problema, queremos atacar a forma de pensar, queremos abordar isso e não atacar a pessoa. Tem uma grande diferença do que ajudar alguém a entender o erro no seu raciocínio, no seu pensamento, e de simplesmente atacar e dizer, você não entende nada, você não presta para nada, você não é inteligente, você não é conhecido, você não é autoridade. Precisamos ter muito cuidado. A mansidão não vai atacar a pessoa. Vai tentar ajudar a pessoa a pensar diferente, a pensar corretamente ou biblicamente sobre aquele assunto. Terceiro conselho, devemos procurar responder a todos com sensibilidade e respeito. Não devemos sentir a liberdade para falar qualquer coisa e dizer, o que acontece, acontece. Você se vira. Ok? Isso é essa atitude, eu vou falar o que eu penso. É uma atitude que resulta em brigas, né? Quando eu digo, eu vou falar o que eu penso. Em outras palavras, eu não importo com o que você pensa mais. Eu vou só dizer a minha opinião. Mesmo se você não queira ouvir, eu vou falar o que eu penso. E você pode dizer o que você quiser. Isso não é uma atitude manso. Outra forma disso é o desabafo. Às vezes a gente senta e desabafa. Não é o momento apropriado, não é para alguém que possa nos ajudar. E também isso não é bom. Isso não é uma forma correta de respeitar e de ser sensível. A mansidão não fará isso. A mansidão vai se preocupar com o que a outra pessoa está sentindo e pensando. Número 4, não devemos nos sentir ameaçados pela oposição ou nos ressentir daqueles que se opõem a nós. Pelo contrário, devemos instruir com mansidão e confiar tudo a Deus em oração. Aqui nós precisamos lembrar que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante. E a pessoa mansa vai reconhecer isso. Então, a pessoa que está se opondo a você, quando você está fazendo o que Deus quer, é uma pessoa que diz aqui em 2 Timóteo 2, 25 a 26, é alguém que está cego, está enganado
E em mansidão nós devemos tentar instruí-los e pedir pela misericórdia de Deus na vida deles, para que eles possam enxergar o que eles estão fazendo e mudar de caminho, ser arrependidos, se recuperar. Em quinto lugar, não devemos degradar, menosprezar ou fofocar sobre o irmão que cai em algum pecado. Em vez disso, nós devemos chorar, ficar triste com esse pecado, mas em mansidão, buscar o arrependimento, a reconciliação. Gálatas 6:1 fala exatamente sobre isso. O nosso alvo, quando alguém cai no pecado, quando o irmão em Cristo falha, nosso alvo deve ser a restauração, não expor, não destruir, não denegrir, mas fazer de tudo possível com mansidão. Querer o melhor para aquela pessoa, que seria a restauração dessa pessoa com Deus e com os irmãos. Então, qual seria o meu conselho baseado nesses 5 conselhos? Peça a alguém que lhe conhece bem, a olhar esses 5 conselhos, avaliar a sua vida e falar para ti, eu acho que você poderia crescer nessa área em relação à mansidão. Peça também a Deus que Ele possa revelar para você áreas onde você precisa crescer, onde eu preciso crescer em mansidão. Muitas vezes a falta de mansidão é culturalmente aceitável. É visto como algo que não bate com a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade forte, eu falo como é, eu digo como é. Quero lhe dizer que uma pessoa piedosa não vai se esconder por trás da sua personalidade, dizendo, não, é porque eu sou assim mesmo. Eu falo como é. Essa é a minha personalidade. Nós precisamos lembrar diariamente que até a nossa personalidade precisa ser domada por Deus. Todo aspecto da nossa vida precisa ser domado por Deus, para que nós glorificamos a Deus com a nossa vida.